Tá no ar mais um Nativíssimo aqui no nosso canal, é o podcast da Nativa e hoje, claro, recebendo uma convidada super especial que a gente adora, Bruna Viola, bem-vinda! Obrigada, bom demais, Nativa faz parte da história da Bruna Viola, sempre as portas abertas e estamos aqui mais uma vez, obrigada pela oportunidade de vir aqui contar um pouco de mentira para vocês, do Nativíssimo. Queremos a verdade, queremos conhecer melhor a Bruna lá de Cuiabá até os dias de hoje. Qual foi o seu primeiro contato com a música, ô Bruna? Rapaz, eu cresci numa família uma família musical, né? A família por parte dos meus avós, por parte da minha mãe, meus avós maternos eram músicos. E os filhos foi cada um saindo com talento ali. Um canta, o outro toca. Minha mãe, inclusive, cantava. E aí foi saindo os filhos, os netos, né? Os netos também, um tocava violão, o outro cantava. Todo mundo foi saindo com a música correndo no sangue aí. Então, toda vez que a família reunia, era de muita música, né? Todo mundo cantando e tocando. A bagunça era bonita demais. Só que eu cresci ouvindo, por parte, né, dessas reuniões de família, assim, muita MPB, muito samba raiz. Minha avó e meu avô, eles cantaram samba por muito tempo. Meu avô tinha um grupo musical, se eu não me engano, chamava Samba 5. Era de samba, enfim. E a minha paixão por moda de viola, por música raiz, eu tomei gosto através do meu bisavô, que era o pai do meu avô materno. Sim. Ele era fazendeirão, lá no Mato Grosso. E ele era sertanejão, né? E gostava de moda de viola. E com quantos anos tinha um carreiro. você teve contato E aí eu com a viola? frequentava a fazenda dele ali. Eu já tinha 3 aninhos de idade, 4 aninhos eu já montava cavalo, já ia com ele pro pasto. Eu adorava ficar mexendo com as vacas ali, tirar leite. E ele tava sempre ouvindo moda raiz. E aquilo ali era minha paixão, um trem que fervia o sangue mesmo, assim, gostoso. E aí eu cresci, né, ouvindo música raiz, o Tião, meu ídolo, toda aquela história bonita da Inesita Barroso, né? E as duplas, tudo, Goiano, Paranaense, escutava esses modão, tudo. Fora o sertanejão também, de Leonardo, Zezé, Chitão, enfim. Mas, como eu cresci também ouvindo muito samba raiz, o MPB, Seresta, meus avós cantavam muito bonito os dois, assim, ele era um instrumentista bonito. Eu sou bastante eclética, eu escuto de tudo um pouquinho. Minha paixão é a música raiz, o sertanejão, mas eu escuto de tudo que vocês imaginar. E o samba é um segundo ritmo que eu mais amo, assim, de escutar. E aí, eu comecei a tocar, eu tive o primeiro contato com o instrumento, foi o violão. Que meu avô já tocava, meu avô era multi-instrumentista. Quantos anos o violão, tudo. primeiro contato? Eu aprendi os primeiros acordes com meu avô, eu tinha 9 para 10 anos ali. 9 aninhos. Uhum. Peguei uns acordezinhos, uns negocinhos. Nem lembro a primeira música que foi, acho que meu avô ensinou uns acordes. Foi caminhando e cantando e seguindo a canção. Sim. E aí comecei a tocar, né? O dom já tava ali, o dom de Deus já tava no coro, o sangue, no sangue tava a música. Nunca ali. Fez aula? Não, depois eu fui fazer conservatório e tal, pra aprimorar. Sei. Mas assim, foi tudo mais na raça. E aí, eu queria viola caipira, eu queria fazer o som que eu escutava, né? Do goiano, do Tião. E aí eu pedi pra minha mãe que eu queria viola caipira. Aí eu ganhei a viola. E aí eu já comecei a debulhar o braço dela ali, escutando, né? Tentando transportar ali o que eu escutava. E fui explorando, né? O ouvido e os dedos já estavam molinho ali, que eu já tinha começado a tocar violão antes. E aí foi indo, rapaz. E peguei a viola e era aquilo ali mesmo, minha paixão. Nossa Senhora, que instrumento gostoso, bonito. E aí depois eu tive tem um luthier lá em Cuiabá, que foi o luthier da minha primeira viola. O Adilson Dias, ele é um grande violeiro também, assim, ele toca muito. E aí quando eu fui fazer a viola minha lá, ele me ensina, eu ia lá toda semana, ele me ensinava as coisas, música e solos. Nos encontros de violeiro que eu ia, eu já tive a oportunidade de aprender
com o goiano do Goiano Paranaense, sentar eu e falar assim, vou ensinar você a fazer esse solo aqui, como é que é. Então, assim, eu fui aprendendo na vida e na raça. Aí, uma época, eu fiz um tempo de conservatório. Aí saí e fiz o treino no ouvidão mesmo. E sempre tocando e cantando, porque tem gente que prefere mais o tocar do que o cantar. E você então, eu comecei tocando primeiro. Eu gostava de realmente pegar um instrumento e ficar em silêncio ali, só comendo as cordas ali, aprendendo. Mas depois a família inteira canta. Aí o vô, tio, tia, mãe, os primos, tudo. E aí foi acontecendo, né? Vamos cantar festa, também. Né? Era uma festa só. Imagina a festa. Aí vamos cantar. Aí eu comecei, mas era ruim, hein? Não que eu seja boa agora, mas eu já fui pior. É muito boa. Rapaz do céu, triste. Era doía o ouvido. Mas eu fui melhorando, graças a Deus. E os primeiros shows, assim, com quantos anos, onde era? Era em barzinho, como é que era? Cara, com 11 anos eu já comecei a aparecer lá em Cuiabá nos lugares, assim, eu ia nos programas local de TV, uns amigos que tinham programa na rádio, o Arizona, eu lembro muito do Arizona, que sempre deu oportunidade pra mim numa rádio lá, em Cuiabá. Aí a minha família tinha muita influência com galera de eventos, né? Às vezes minha avó e meu avô ia tocar em algum lugar, assim, numa pousada, um negócio. Aí eu subia lá no palco, cantava. E foi indo, cara. É a primeira vez que eu subi num palco mesmo, foi na Expo Agro, que é a exposição agropecuária lá de Cuiabá. E aí eu subi pra tocar, porque a atração principal da noite tava, acho que com 1 hora de atraso. E aí minha mãe era amiga do pessoal que organizava a Expo Agro lá, a produção. Aí eu falei, põe a Bruna aí, que nós vai tocar aí. Nós toca essa meia hora aí, 40 minutos, até chegar na atração principal mesmo. Rapaz do céu, eu subi no palco. Minha mãe tremia mais do que tudo. Eu era criança, né? Criança não fica nervosa, nem nada. Eu fui com Deus. Tava lá, tirando onda. Toquei, tirando onda. Pra mim era gostoso, era aquele trem. Pai, mas eu subi no palco principal da Expo Agro de Cuiabá, aquele público gigantesco, esperando realmente o show da noite, né? Que era artista grande, nacional. Subi lá, toquei um monte. E foi bom. E aí esse acho que foi o primeiro palco que eu subi, assim. Aí depois eu fiquei tocando nas casas noturnas, lá em Cuiabá. E aí ia pro interior, fazia participação, assim, em rodeiozinho, né? Umas coisinhas. Mas não ia de carro. Eu e minha mãe, um músico só, um violonista ali, de carro. E aí foi indo, cara. E você, nessa época, tinha certeza do que você queria? Porque eu fiquei sabendo que você fez medicina, né? Você começou a fazer medicina, entrou na faculdade, e aí você teve que optar entre a medicina e a música. Medicina veterinária. Veterinária. É, porque assim, eu fui criar lá na fazenda, né? E fui criar no sitião mesmo, frequentando a fazenda do meu bisavô. Depois, eu acho que foi 6, 7 aninhos de idade que eu fui morar numa fazenda mesmo, de gado grande, no Mato Grosso do Sul, que minha mãe foi trabalhar lá, então... E eu tive muito contato, assim, com essa coisa de animais, e de veterinários, e de peão e coisa. E é uma profissão que, nossa, eu admirava tanto. E além de eu gostar de mexer com os bichos, eu falava, eu quero ser veterinário. Então, antes de eu pensar em tocar qualquer instrumento, eu já queria ser médica veterinária. Eu queria cuidar dos cavalos, dos bois, tudo, cachorro. E aí, a carreira foi indo, a carreira aconteceu de forma muito natural, cara. As coisas foram acontecendo assim, foi bem batalhadinho, sabe? Nós ia levava o CDzinho, aí né, depois chegamos a gravar o CDzinho, que é coisinha de ficar levando de porta em porta, altas portas na cara, e enviando via correio. Foi um trabalho de formiguinha mesmo, assim. E tudo foi acontecendo natural. E quando eu cheguei lá nos 18 anos para entrar para a faculdade, a carreira já tava bem, assim. Eu já trabalhava bastante no Mato Grosso, em Rondônia, um pedacinho do Goiás ali. Eu já tinha uma equipe, era uma vanzinha, a gente andava numa vanzinha, mas a equipe formadinha, bonitinha ali, um cenáriozinho de palco. Eu tava um pouquinho mais profissional, sabe? Então tanto é que eu entrei para a faculdade particular, a Unic. E aí eu pagava a faculdade de medicina veterinária com o dinheiro da música mesmo.
Só que daí chegou uma hora que não deu pra conciliar mais. Porque, cara, viajava, voltava, ia direto pra faculdade. E medicina veterinária é um curso integral. Você estuda o dia inteiro. Não dá pra E aí conciliar, depois que você né? volta pra casa, você tem que estudar a noite inteira também. Na madrugada ali dentro, é um cursão puxado. Não que os outros não sejam, né? Mas o conhecimento que eu tenho é a medicina veterinária. Puxar demais. E aí não tá dando mais. E a música é ciumenta, né? Ela quer ser só pra ela. Só pra ela. Que é puxadão também. Aí você tem um doidinho no máximo ali pra fazer outras coisas ou pra descansar e aí estudar. Eu vou tocar viola e fui. E nessa época você estava em Cuiabá. Depois você saiu de lá, né? Você mudou de lá? Eu saí de Cuiabá, eu morei aqui em São Paulo uma época. Mas foi acho que uns 8 meses só, que nós ficamos por aqui, tentando, né? Nós vai andando e tentando, né? O povo da música, nós vai andando e tentando a carreira. Aí de São Paulo, nós fomos pra Ribeirão Preto. E minha mãe ali. Clima mais parecido com Cuiabá, né? É. Lá, Ribeirão é quente, assim como a sua terra. Ribeirão. Aí depois, a carreira já deu uma melhorada boa. Que foi a época que eu entrei pra gravadora, aí eu voltei a morar próximo de São Paulo. Morei em Campinas, que eu não queria mais morar aqui dentro, né, da grande São Paulo. Falei, então vou morar um pouco mais perto, porque Ribeirão tava longe pra ficar vindo aqui trabalhar. A gravadora dava bastante compromisso. E aí eu falei, vou ficar um pouco mais perto, mas não vou estar dentro de São Paulo. Aí morei em Campinas. E aí de Campinas eu fui pra São José do Rio Preto. Tô lá em Rio Preto agora. Vai fazer 8 anos em junho. E é isso, carreira tá aí, rapaz. 21 anos na estrada. 21 anos. Você tá com 30? 31. 31. Desde os 9 anos de idade. Desde que eu comecei a viola caipira pra estrada, comecei com 11. Mas 21 anos. E não tem nada pra reclamar. Eu fiz conta errada, na verdade, 21 anos. Eu fiz conta errada. Tô mal de matemática. Bruna Viola, nossa convidada aqui no Nativíssimo, aqui no nosso canal. Siga, ative o sininho de notificações, compartilhe com a galera aí. Sempre episódios muito legais aqui com a gente. Como é que é carregar esse peso prazeroso de representar a moda de viola nesse mundo tão moderninho que nós temos hoje em dia? Você vai lá com a viola e continua carregando essa tradição da música de viola. Como é que é pra você? Rapaz, é bom, né? Eu gosto. Né? Eu sempre amei fazer o que eu faço. Tudo que eu tenho foi a música que me deu, né? A viola caipira que me deu, trabalhando e defendendo sempre esse estilo que sempre... que muitas vezes tinha preconceito, né? Ele não tinha muita abertura, assim, nas grandes mídias. E eu cheguei em bastante lugar com a viola caipira, falar pra você, viu? De 21 anos pra trás que eu comecei e os lugares que eu passei, eu falo que eu levantei a bandeira da viola caipira bastante, hein? E é prazeroso você olhar pra trás assim e ver uma galerinha cheia de luz, cheia de talento, tocando a viola e defendendo a música raiz e trazendo a sua geração e a sua própria personalidade pro instrumento, pro estilo. Porque eu não faço a mesma coisa que a Inesita fazia. Eu não faço a mesma coisa que o Tião fazia. O Tião, ele já pegou a viola e já mudou do que a viola era. Ele fez a viola do Tião Carreiro. Depois de aí veio os outros. Aí na minha geração, eu coloquei a minha personalidade nesse instrumento. Né? A tua cara. A minha forma de achar que é dessa forma que eu tenho que explorar a viola caipira. É assim que eu vou levar ela, é assim que eu vou... E a galera que tá vindo pra trás tá fazendo a mesma coisa. E isso é incrível. É uma forma que a gente tem de manter o instrumento, a raiz da música sertaneja viva, dentro da música, não importa como é que tá usando a viola, não, mas a viola tem que ser o mesmo que o Tião Carreiro fazia, porque o nosso público é um público bastante conservador, é difícil de mexer um pouco com nós, né? Com nós mesmo, né? Que nós não é meio chato. Uhum. Mas tem uns que tem a cabeça um pouco mais aberta, no caso eu faço parte disso também, que tem que pensar que o Tião, na época dele, ele também revolucionou a viola.
E talvez ele também tenha sofrido preconceito. Falei, o que esse cara tá fazendo, criando um pagode de viola? Esse instrumento não é pra isso. Talvez ele também... Milionários é Rico, um exemplo. Não tem a viola, mas os caras sofreram muito preconceito, né? A característica deles, né? E com aquela personalidade, com aquele jeito de cantar, com o estilo da produção das músicas deles. Então, a gente tem que às vezes, fazer de surdo um pouquinho e acreditar naquilo que a gente tá acreditando. Falar, não, isso aqui vai dar certo. E foi dessa forma que foi acontecendo. Eu consegui chegar com a viola mesmo, empunhada no peito, em grandes programas de televisão, um Grammy Latino mesmo, rádio tocando minhas músicas, sabe? Então, vamos falar do Grammy, então? Como é que foi? Surreal, né? É bom, surreal. Onde é que você tava na hora? Como é que eu tava? Onde é que você tava? Qual era o clima na hora que você soube que você tava... Você foi indicado e ganhou? Eu não lembro na onde que eu tava. Quando eu recebi a notícia da indicação. Já me perguntaram isso outra vez. Eu não lembro, cara. Não lembro se eu tava na estrada, se eu tava em casa. Não lembro. Mas eu lembro que eu fui lá. Eu fui pra festa. Fui para Las Vegas. Fui participar do evento todo. É um dia inteiro, assim, de evento. Acontece em vários hotéis, cada parte do evento. É um pouco cansativo, mas é mágico. É mais mágico ainda você escutar o nome do seu álbum sendo anunciado lá como ganhador. E aí, não sei, cara. O Grammy Latino é um negocinho que ele tá acima de mim, assim, da minha cabeça. Fica meio em transe, né? Ele tá num universo paralelo. Tá num universo paralelo. Ele que eu falo, não é possível que aconteceu isso. Mas aconteceu. Mas aconteceu. E o pós-Grammy, como é que foi? Isso é incrível. Mudou muito a carreira ou não? Cara, na verdade muda pro nosso interior, né? A responsabilidade que a gente carrega, a gente botar a cabeça pra pensar e falar, cara, o meu trabalho, o álbum foi merecedor de um prêmio tão importante da música. E aí, o que nós vamos fazer agora? Como é que, né? Você já entendeu a responsa que você tem de estar recebendo um prêmio desse? É mais o interior da gente, tem que botar a cabecinha pra pensar, manter os pés no chão, né? Não deixar subir pra cabeça e continuar fazendo aquilo que a gente acredita, né? O que eu acredito com a viola, o que eu acredito como artista, o que eu posso entregar, o que eu já entreguei e o que eu posso entregar nas minhas várias formas, na minha forma mais versátil. Porque a Bruna Viola, ela já existe, ela já é uma artista conhecida como a defensora da viola caipira, que chegou a vários lugares, várias mídias e Grammy Latino. Novelas. Fez novela, teve a participação, novela, né? Verdade. Fiz novela, eu fiz a Paraíso e depois eu fiz o Outro Lado do Paraíso. Sim. A Outro Lado do Paraíso foi 3 músicas pra novela. As duas como Bruna Viola mesmo, né? Exato, com Bruna Viola. E aí... E como é que você chegou lá? Alguém te indicou, te chamaram? Você lembra como foi? Não, chamaram. Chamaram? Vem aqui participar da novela e tal. Entraram em contato com minha mãe, né? Na época, a primeira novela foi em 2009, que foi a Paraíso. Era a minha mãe, que passou muitos anos cuidando da minha carreira. E aí entraram em contato com ela. Eu não lembro, assim, falar a verdade pra você, como é que foi. Mas eu sei que eu fui para lá. E aí eu gravei uma cena cantando uma música Moradia, um pagode de viola, na arena do rodeio, assim. E aí essa cena foi pro ar, cara, essa cena ajudou muito, porque a galera começou a buscar, assim, tipo, quem era aquela menininha tocando viola caipira na novela? Você tinha o quê, 16 anos? Por aí, né? 2009? Eu tinha 14. 2025? Nessa... Continuo ruim de matemática. E eu pior, né? Não, eu tinha 14 pra 15. 14 pra 15, eu já tinha feito 15, eu tava com 14 ainda. Não lembro os meus meses que nós gravamos. Mas, aí foi isso. Aí anos depois, porque era o mesmo diretor, Papinha, né, na época, que foi da Paraíso. E do Outro Lado do Paraíso era o mesmo escritor também.
Que bom que eles gostam da Bruna Viola, né? Foi bem. Se outra, chama nós que eu vou de novo. Paraíso, Novela, a volta do Paraíso, a volta qualquer do, coisa. em cima do Paraíso, embaixo do Paraíso. E aí a do outro lado do Paraíso foi as músicas pra novela mesmo, assim, tá? Aquelas pro disco, né, da novela, pra playlist, hoje em dia é playlist, que fala e nas cenas tocava as músicas. Tocou a Você Não Sabe, a Moda da Pinga. E qual foi a outra? Foi 3 músicas. Nossa, eu não lembro. Foi a Moda da Pinga, Você Não Sabe tocar muito. Você Não Sabe foi uma música, inclusive, que abriu muitas portas pra Bruna Viola. Que é uma música do álbum Melodia do Sertão. Romântica. Uma música romântica. Só que ela é muito bonita e ela abriu muitas portas, assim. E é isso. Um pedacinho não pode fazer, né? Um pedacinho, só um pedacinho assim você pode fazer dessa música pra gente? Só a capelinha. Sem a sua amiga viola. Fazer o refrão? É. Pra Quem você, vai do te Nativíssimo. aceitar do seu jeito, perder só pra você ganhar. Pra quem vai contar os seus medos, na hora em que mais precisar. Aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar. Pra quem vai correr, pra quem vai ligar, aí eu quero ver, aí eu quero ver. Quando a saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr, pra quem vai ligar. Muito bom, Você não sabe. muito bom, muito bom. Bruna Viola com a gente aqui no Nativíssimo. Você tocou na palavra playlist agora há pouquinho, quero saber o que tem aí na sua playlist, o que você ouve no dia a dia? Todo tipo de música? Conta pra gente. Eu escuto um pouquinho de tudo, hein? Rapaz, eu escuto modão, Modão, lógico, que mais? né? O que eu escuto? Samba? Pagode, eu escuto samba. Eu escuto... Eu gosto muito do Meu Reino Cantado. Daniel tem 1, 2, 3, 4. Ele tinha que fazer 5, 6, 7. Tinha que fazer 10. Ele parou de fazer os Meu Reino Cantado. Aí, Daniel, dá do toque, hein? Nossa, pelo amor de Deus, esses álbuns dele é os melhores. Eu gosto de escutar umas coisas mais acústicas, assim, uns country acústico, uns MPB também, às vezes eu pego umas playlists de MPB, mais pra ouvir, sei lá, de manhã, assim, aquelas coisas mais calminhas, até melim, põe um melim pra escutar. Às vezes eu pego as playlists anos 2000 lá de adolescência, aí toca pop rock e tudo. É isso, eu escuto de tudo pouco, de Cássia Eller a, sei lá, Beth Carvalho, tudo. Tipo, Você já Carreiro. gravou alguma coisa fora da moda de viola? Algum projeto paralelo? Pensa em fazer isso? Eu fiz agora. Eu fiz... na verdade, misturado, né? Um projeto voltado só para outro estilo, não. O Improvável. Nós vai lançar esse daqui uns dias aí. Acho que esse mês de abril aí. Deve sair pelo menos a primeira parte. Sim. Chama-se... É um DVD com 8 músicas. Entre essas músicas tem medleys. Que chama Bruna Viola Improvável. Que é a Bruna Viola de uma forma improvável mesmo. Que o público talvez não tenha visto... Ou não tenha tido acesso mesmo, porque no meu DVD de 2016 tem uma Bruna Viola Improvável lá. Tem. É que essa Bruna Viola Improvável do DVD de 2016 não apareceu muito. Apareceu essa música, Você Não Sabe. Foi a mais, assim, fora do estilo, porque ela não é nem sertanejo romântico, Você Não Sabe. Ela é uma música romântica. E eu acho essa música muito rica demais. Não sei, eu sou suspeito de falar. É porque eu já ouvi também de outras pessoas. Essa Você Não Sabe é muito boa. E talvez por essa parte improvável da Bruna Viola lá de 2016 não ter aparecido tanto na mídia, quem apareceu mais foi, quem carregou mais a imagem mesmo foi a violona, o batidão da viola ali. A gente tá trazendo isso agora de novo, novamente, que é a Bruna Viola cantando. Nesse do DVD de 2016 eu gravei Joana, eu gravei Tô Fazendo Falta. E eu usei outro tipo de looks também, assim, porque eu uso uma bota, a calça e a blusa ali, uma camisa, né, uma camiseta. No DVD 2016 eu usei um vestido marrom com uma bota,
eu usei uma camisa mais apertada com uma sainha. Então, esse pedacinho da Bruna Viola Improvável, ele já existiu lá atrás. E agora a gente quer trazer ele mais forte pro público através desse projeto Bruna Viola Improvável. E tem um medley nesse DVD cara, que eu canto Kid de Abelha, Claudinho Bochecha e Roupa Nova. Que legal. A gente colocou 3 músicas assim. Então mesmo. Ficou um medley muito bom. Ficou muito, muito rico mesmo. E tem os batidão de viola. Eu gravei um medley também de pagodão. Zé Mulato e Cassiano, Tião Carreiro. Tem pagode de viola inédito também. E tem... Cara, eu postei em músicas que eu gosto de ouvir. Eu vou gravar o que eu gosto de ouvir também. Além, né, da música raiz. E eu quero vestir outras coisas também aqui, assim. Porque, querendo ou não, a gente acaba entrando numa coisa de cobrança. E a gente fica preso, às vezes, naquela cobrança do próprio público. Que é o mais conservador. Não, a Bruna Viola sem chapéu não é Bruna Viola. Mas a música, ela não veste roupa. Exatamente. Música não veste roupa. Não veste, não existe isso. Só que a gente acaba entrando num automático tão grande ali de seguir uma coisa que eu acho que eu me libertei disso. Aí... Fizemos esse improvável, hein, cara. E eu tô... Tem feliz, participações? Mano, tem coisa que eu escuto, coisa que eu gosto de escutar, tanto da viola quanto de outros estilos. Não tem participação, não. Tem participação, não. Mas você chegou a fazer alguns feats, né? Nos próximos nós vamos tentar fazer umas participações. Mas na carreira você já chegou a fazer alguns feats com alguém? Tem, eu cantei com o César Menotti, Fabiano, cantei com o Chitão, Chororó. Eu cantei com o Bruno Barreto, eu cantei com a Paula, que foi... Cara, essa música, Amor Simprão, com a Paula Fernandes, é boa demais. A música é dela? Musicão. Não é dela, não. Não é dela. Mas ela gravou comigo. Acho que é isso. Você falou acho que forte eu gravar com o Daniel, que é meu sonho, rapaz. Aí, Daniel, Segunda, hein? Segunda vez. Você falou da dupla Chitãozinho e Chororó. Eu lembrei do Sistema Bruto. Você fez o filme também, né? Eu fiz. Conta aí pra gente como é que foi. Cara, o filme... Foi uma loucura que o Gui Pereira botou na cabeça dele que eu dava conta de fazer o filme. E aí? Não, eu sou muito grata no Gui, cara. Ele acreditou. Ele tava lançando o filme Coração de Cowboy, que foi o Gabriel Satter que fez, com a Tayla Ayala e tal. E aí ele me convidou para o lançamento do filme aqui em São Paulo e tal, assisti no cinema. Aí, nós conheceu e tal. Aí ele falou, vou fazer um filme pra você, hein, pra você fazer. Vou escrever um filme pra você gravar, pra você ser a protagonista. Falei, vai nada. Bora. Falei, não, tá bom, pode fazer então, vamos lá. Eu voltei embora pra casa, falei, vai nada, não vai fazer. E fez? E fez, cara. Passou uns tempos, ele mandou, tá aqui, ó, o filme, o Sistema Bruto, e nós vamos fazer. Falei, nossa. E aí, fala como é que foi a emoção de teatro, protagonista? Meu Deus. E aí, mas foi a Bruna ou foi uma personagem? Cara, na verdade, ele escreveu a minha personagem em cima de tudo que ele via de mim mesmo. Não foi tão difícil fazer, porque eu não tive que interpretar um personagem muito diferente. Até porque talvez eu nem teria capacidade para isso, teria que estudar realmente, né, teatro, essas coisas. Mas ele fez a personagem espelhada na Bruna Viola, que ele assistia ali no Instagram e que ele já pôde ter contato algumas vezes. A personalidade foi bastante parecida, assim. E aí, cara, gravar é diferente. As câmeras ali são diferentes das câmeras que eu sempre estive acostumada. Aquelas câmeras você não pode olhar para elas. Aquelas câmeras você tem que fingir que não existe. E as câmeras que eu sempre tive na minha vida é você sempre olhar, né? Televisão, ali, coisa. Isso, olha. Rapaz, mas eu errava toda hora, eu passava o olho e grudava na câmera. E aí, a primeira semana de gravação, quais eram as cenas? Contracenar com o Jackson Antunes. Eu falei, não dava pra jogar pro final do filme? Primeira semana de gravação, nunca fiz isso. Como é que você me põe pra contracenar com o Jackson? De cara, velho. Vamos
morrer. Na verdade, foi a melhor coisa que ele fez. Porque o Jackson, com toda a bagagem absurda, né? Um ícone da teledramaturgia. Cara, ele me abraçou, assim, com a aura maravilhosa que ele tem, o ser humano incrível que ele é. E me deixou, assim, à vontade, completamente tranquila pro resto do filme. E aí foi. Ele é violeiro também, não? Ele conhece muito de moda, né? E ele toca viola também. Você tá doido, o Jackson Antunes é... E aí nós somos amigos até hoje. Às vezes a gente conversa, todas as músicas novas que eu lanço, eu mando pra ele. E a gente conversa um pouquinho. Eu comendo, às vezes, vendo ele na televisão fazendo algum papel. Mando pra ele. Esse dia eu mandei uma mensagem pra ele. Eu tava assistindo uma novela que ele faz um papel mal lá, o Galo, eu mandei pra ele, falei, ô Jackson, eu tenho uma raiva do você nessa novela, puta que pariu, vontade de matar você. Ele falou, nossa, eu tenho vergonha desse papel, até eu tinha raiva de mim na hora que eu olhava no espelho. Rapaz, é sinal que ele é bom ator, representa. Ele é bom. Ô, Bruna, você acabou de gravar um audiovisual, né? Há pouco tempo. É, o Improvável. Isso, conta um pouquinho pra gente desse trabalho aí. É ele mesmo que nós vai lançar daqui um dia, ué. Que vai vir com coisa diferente. Com coisa que o público realmente às vezes não dá muito acostumado a ouvir a Bruna Viola cantar e aparecer na mídia, assim. E eu tô trazendo um pouco mais da minha verdade, porque a minha verdade sempre foi, né, a viola, mas um pouco mais da minha verdade e da minha realidade, da minha vida, do que eu escuto, do que eu gosto, de pôr em casa, no carro, no trânsito, nas viagens, coisas que eu gosto de vestir de forma diferente do que o público tá acostumado com aquela imagem que criou-se ali, né? Que eu falei, né? Ah, Bruna Viola sem chapéu não é Bruna Viola. Não, ela é a Bruna Viola. Eu sou a Bruna Viola sem chapéu, sem a calça, sem uma camisa xadrez. Sim, eu sou a Bruna Viola. Tá num momento bacana. Porque você tá escutando as minhas músicas. Sim. E a minha viola porque eu tô usando chapéu? Claro que não. É porque você gosta da minha música. É a sua essência, né? Então, é que é um debate infinito, né? Porque a gente não vai agradar todo mundo nunca. Mas eu quando tenho a oportunidade de falar esse tipo de coisa, eu falo pra ver se dá uma melhorada na situação, né? Porque às vezes a gente consegue convencer um pouquinho as pessoas, principalmente os mais conservadores, de olharem com um olhar mais aberto. Daquela mesma história que eu falei, se o Tião não tivesse feito a viola que ele fez, ele, né, ele também sofreu um pouquinho de preconceito, mas você vai acabar com a viola desse jeito. Então, é uma conversa infinita, né, não acaba nunca, mas a gente vai tentando do nosso jeitinho, dar uma melhorada na situação. E o Improvável, ele vai vir, rapaz. Quem gostar, escuta. Quem não gostar, não escuta. É isso. E tá num ótimo momento, viu? Olho apaixonada, casou, olho brilhando, sorriso no rosto, né? Não é, meu? Amor é bom, hein? Bom demais. Casei mesmo. Ô, Bruna, obrigado, cara, você ter vindo aí. Foi bem legal o bate-papo. Rapaz, rápido. Apareça sempre. Tá dando tchau já. Quer ficar mais? Vamos cantar. Coisa de mula, rápido que coisa de porco, né? Fica à vontade, fala o que você quiser, a Nativa é sua. Aquela câmera é sua. Não, gente, tem que agradecer. A Nativa acompanha a Bruna Viola tem uns aninhos aí já. E eu sou muito grata. Eu falo que tem que andar, todo mundo tem que andar junto aqui, ó. São os três. É o artista, o fã e a mídia, né? Porque um depende do outro. Sim. Ali. Um ajuda o outro de alguma forma, né? O artista ajuda pessoas até com doenças mesmo, através da música. Ah, eu recebo mensagem assim, de, meu vô tá acamado e a única coisa que alegra ele é botar teus vídeos no YouTube. Olha aí, que legal. Cara, a música, ela salva a vida, a arte salva vidas, né? E a mídia com o artista com a mídia, tem que andar todo mundo juntinho, porque todo mundo... Um ajuda o outro, todo mundo faz sucesso ali e tem as suas conquistas. Então, eu carrego sempre essa gratidão de todos os fãs que
que já me acompanham há muito tempo, os novos que estão chegando e toda a mídia que sempre acreditou na Bruna Viola como artista no geral, completa, assim, na história geral, não só em partes. E a Nativa sempre foi parceirona. Gratidão. Obrigada. Obrigado pela presença. Esse foi mais um Nativíssimo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Nativa e até o próximo episódio. Valeu. É nóis, tamo junto.